Pois é, como a gente viu aí, né, não há previsão de chuva para os próximos dias e o tempo seco permanece também aqui na nossa região. Além da baixa umidade relativa do ar, a ocorrência de queimadas em várias regiões do país exige ainda mais cuidados com a saúde. Eu não sei você, mas está difícil respirar, garganta seca. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o repórter Paulo Ricardo para essa conversa. E aí, Paulo, tudo bem com você? Está sentindo os efeitos desse tempo seco? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Verdade, Fran, eu acho que todo mundo acaba sentindo um pouquinho os efeitos deste tempo seco. No meu caso, eu confesso que no final do dia sempre aparece uma dor de cabeça, um pouco de cansaço, mas não é somente as questões respiratórias que são afetadas neste período. A gente precisa ficar em alerta também com alguns problemas cardíacos que possam surgir. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é o Cantídio Martins, ele que é cardiologista. Cantídio, uma boa tarde. Quais os riscos, que acontecem para desenvolver esses problemas cardíacos e por que esse tempo seco impulsiona isso? Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, primeiramente, o tempo seco e a poluição são dois fatores de risco para quê? Para doença arterial coronariana, piora das doenças respiratórias, infarto e até mesmo AVC. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque o tempo seco é como se fosse um deserto sem água. Isso causa o quê? Uma desidratação, causa um ressecamento em todo o corpo, principalmente nas vias aéreas até o pulmão. E a poluição? A poluição é como se fosse uma poeira com veneno. Então, a gente ingere essas micropartículas que pode impactar tanto no pulmão como em outras partes do corpo. Isso ocasiona uma inflamação no corpo e pode desenvolver infarto, AVC, piora das doenças respiratórias como asma, DPOC, que é a bronquite, e o enfisema pulmonar. E falando um pouco sobre essas questões dos sintomas, quem já tem problemas cardíacos precisa redobrar ainda mais a atenção? Com certeza, principalmente os que têm acima de 65 anos e as crianças. E são nessas pessoas que nós temos, geralmente, os sintomas atípicos, que são sintomas inespecíficos, como uma dor torácica, que não é aquela em aperto, às vezes pode ser uma dor aqui no estômago, às vezes é uma falta de ar, às vezes é um desmaio. Então, todos esses sintomas podem ser caracterizados como sintomas cardiológicos. E esse tempo seco e a poluição são fatores de risco. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fala que as doenças cardiovasculares, 20% da responsabilidade são por causa da poluição. E sobre a questão dos sintomas, com esse período, tem alguns que as pessoas precisam ficar mais espertas, atentas, assim, para poder trazer essa prevenção também? Sim. Os sintomas, a gente tem que prestar atenção, principalmente para os sintomas respiratórios, como a gente já ressaltou, que são falta de ar, ressecamento nas mucosas, a gente chama de dispneia, um cansaço progressivo, cansaço ao subir as escadas, piora na expectoração. Isso são sintomas respiratórios. Sintomas cardíacos, a gente tem que pensar dor no peito, palpitação, também a falta de ar. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem que ficar atentos. E quais são as dicas, para as pessoas poderem fazer essa prevenção também durante esse período? Boa pergunta. Então, assim como eu falei que é como se fosse um deserto sem água, então a resposta é simples. A resposta é que água. Se hidratar bem, usar umidificadores de ar na casa, evitar se expor excessivamente ao ar-condicionado, fazer limpeza do ar-condicionado, porque além da poluição externa, a gente também tem a poluição interna nas nossas casas. E em tempos muito quentes, por exemplo, na manhã com sol ensolarado, à tarde que está mais ensolarado, evitar se expor nesses ambientes. Quando você vê que está um ambiente muito poluído, também evitar se expor. E, se não tiver jeito, usar máscara N95.
Perfeito, muito obrigado, doutor, pelas informações. Pessoal, então é isso, durante este período, redobrar aí a atenção e tomar todos os cuidados. Devolvo aí no estúdio, um forte abraço. Maravilha, um abraço para você também, Paulo. Muito obrigada pelas informações.